Boa noite, irmãos. Eu vou ler um versículo para os irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o versículo 10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos. Obrigado, Deus, porque até que tem nos ajudado o Senhor. Te louvamos pelo teu amor, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Abençoa a tua igreja, Senhor Deus, e com a tua casa de oração. Visita cada família ali, Senhor Deus, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades de cada uma, Senhor. Ser com os enfermos da tua casa, que o Senhor possa estar restaurando a saúde, Pai. Ser também com os irmãos que estão desempregados, que o Senhor possa estar abrindo uma porta de trabalho, Senhor. Abençoa a liderança da tua igreja, abençoa o teu servo, o Silvio, ser com a saúde dele, ser com a sua família, Senhor Deus, supra as necessidades, ó Pai. Ainda coloco diante de ti, Senhor Deus, a irmã Maria Tereza, Senhor Deus, que o Senhor possa estar visitando ela ali. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela sua recuperação. Que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos, ó Pai. E abençoa, Senhor Deus, ser com sua família, renova suas forças, aumenta a fé, Pai. Coloco diante de ti o Brasil, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, o teu povo. Que o Senhor possa estar dando sabedoria, Senhor Deus, para que possam, Senhor, encontrar essa vacina e que venha a cura, Senhor Deus. Sabemos que a cura vem de ti, ó Pai. Coloco a minha família no teu altar, Senhor Deus, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades de cada um, Senhor. Coloco tudo diante de ti, em nome do seu amado Filho Jesus. É tudo isso que te pedimos e agradecemos. Amém.
Boa noite, amados irmãos. Que maravilha, né? Mais uma vez temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, de ouvir a voz de Deus, de louvar, adorar, bendizer ao Senhor. E nessa noite, né, depois de um domingo tão cheio de alegria, de bênçãos, nós queremos meditar na palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Efésios, capítulo 6, do 10 ao 12. A Bíblia diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por esta noite tão preciosa, queremos louvar o teu nome que já tivemos adorando ao Senhor pela manhã, adoramos ao Senhor também no almoço, à tarde, e agora nesta noite, Pai, pedimos a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder sobre nós. Pedimos que o Senhor seja exaltado e nós sejamos esquecidos, ó Pai, porque a honra, o louvor e a glória pertencem somente a Ti. Nos ajude mais essa noite a adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nesta noite nós queremos falar um pouquinho sobre coragem nos conflitos. Nós vivemos uma verdadeira guerra e nós precisamos mais uma vez lembrar: a nossa luta continua sendo no mundo espiritual, não é contra a carne nem o sangue. A Bíblia diz que é contra os principados, as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então, queridos, nós queremos realmente falar sobre vitória, né? E o nosso tema desta noite é vencendo as batalhas do Senhor. O Senhor tem permitido aí que nós estejamos diante de inúmeras situações. A guerra já está vencida, Cristo venceu na cruz, Cristo venceu a morte, Cristo outorgou essa vitória a cada um de nós, cada um que já se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, já tem esta vitória. E não fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu, e a Bíblia diz, antes da fundação do mundo. Então, a vitória já é nossa, a guerra já está vencida, mas cada batalha neste período, nesse tempo agora, nós vamos ver tanto no Primeiro Testamento como no Novo Testamento, como Deus usou pessoas, levantou líderes, levantou homens que confiaram na sua palavra e tiveram coragem em meio a conflitos. E eu convido aos amados nesta noite para aprendermos juntos com esses queridos aqui, santos do passado, Primeiro Testamento e Novo Testamento, como eles venceram os conflitos. O desafio que nós temos nos dias de hoje é que as situações, os problemas, as dificuldades estão cada dia piores, cada dia mais acirradas as batalhas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, as situações chegam para nós de surpresa e são todas as situações nas quais a nossa capacidade é limitada. Nós não temos, humanamente falando, forças para vencer os problemas, as dificuldades, os desafios que se avolumam diante de nós. E como superá-los? Então, viver é enfrentar desafios, é enfrentar lutas, é enfrentar dificuldades. Agora, o segredo
de se ter uma vida vitoriosa é confiar no Senhor, é nós estarmos nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus já falou, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós estamos seguros nas mãos do Senhor. E vem aí lutas, estão vindo lutas, desafios. Quem diria que nós iríamos enfrentar um período desse? Mas o Senhor permitiu, e Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. E nesta noite a nossa proposição é vencendo os desafios da vida na força do poder do Senhor. Vou repetir. Vencendo os desafios da vida na força do poder do Senhor. E como que nós vamos vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor? Então nós vamos ver 3 aspectos muito importantes para que nós tenhamos ânimo e aprendamos das Escrituras como é que Deus chama homens imperfeitos, homens falhos, homens pecadores, mas transformados pelo poder do Senhor, e os faz líderes e homens de Deus e vitoriosos. E para começarmos, queridos irmãos, nós precisamos lembrar quem é a base da nossa fé. É Deus. No Novo Testamento nós vemos a vinda do Senhor Jesus Cristo, veio, nos deu vida, vida em abundância, e nós queremos falar ainda no Primeiro Testamento e de um homem que foi chamado por Deus e ele falou um monte de desculpas. Olha, Senhor, eu tenho muitas dificuldades, e então chama outro. Mas Deus falou, eu quero você. Nesta noite também, querido irmão, amigo, você que está nos assistindo aí, Deus está falando, eu quero você. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Êxodo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12. Nós estamos aqui diante de um fato marcante. Deus chama Moisés para uma obra maravilhosa, uma obra que ele tinha que libertar o povo de Israel. Ele tinha que chegar diante de Faraó e realmente falar ali, ser boca de Deus. Agora, Moisés, ele dá um monte de desculpa, a começar falando da sua maneira desarticulada de falar. Olha, eu não sou fluente, eu tenho problemas, e apresentou uma série de desculpas que eu e você apresentamos também. Mas vamos ver aqui primeiro a leitura. Deus chama Moisés ali na sarça ardente, e ele fala, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus garantiu para ele, Moisés, pode ir, você só vai ter que falar aquilo que eu mandar. Não vai ter que lutar, não vai ter que tirar a espada, a lança, o escudo, nada. A única coisa, você vai ter que ser meu porta-voz. Moisés, ele tinha uma grande dificuldade em confiar no Senhor. E ele fala, olha, manda outro, Senhor, eu tenho problemas, eu tenho isso e aquilo e tal. É bem semelhante ao que nós fazemos hoje. E só fazendo uma analogia, nós temos hoje um Egito no mundo todo. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós temos escravo em todos os quadrantes desse planeta. E Deus está fazendo de cada um de nós um Moisés, para ir e libertar o povo, não agora do Egito, mas estou falando de maneira análoga, do cativeiro do pecado, da escravidão de Satanás. E muitas vezes nós apresentamos as mesmas desculpas que Moisés. Eu não sei falar, eu não sei teologia, olha, eu acho que Deus deve mandar outra pessoa, e Deus colocou você
nessa família, nesse trabalho, nessa escola, nesse bairro, nesse condomínio, para você e eu, para nós falarmos de Jesus. E é um grande desafio, porque como é que nós vamos vencer os desafios? É ter coragem em meio a conflitos. É vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor e não na força do nosso próprio poder. Foi o que Deus propôs a Moisés, é o que Deus propõe a você e a mim hoje. De nós sermos vasos nas mãos do poderoso oleiro. E, queridos irmãos, vamos lembrar que Moisés foi criado ali no Egito, né? Ele foi criado como filho da filha do faraó, teve todo o privilégio, estudou ali, teve os melhores instrutores, mas depois de um homicídio, Moisés é obrigado a fugir dali. Ele foge, ele passa por várias etapas de aprendizado, ele é enganado, acontece uma série de situações que Moisés teve que aprender para voltar depois e confiar não mais na sua destreza, na sua cultura, naquilo que ele tinha aprendido ali da cultura egípcia, mas sim confiar em Deus. E é isso que Deus quer de nós. Não importa a nossa origem, a nossa cultura, qual é a nossa raiz familiar, mas Ele quer que nós confiemos nele. E Ele chama cada um de nós para que nós difundamos a palavra dEle, para que nós espalhemos a palavra dEle. E é Ele que convence o homem. Então, por que nós temos dificuldade de falar? Se não somos nós que temos que convencer ninguém a se arrepender e se converter. A obra é do Espírito Santo. E a mesma coisa que Deus fez lá com Moisés. Vai lá e fala para Faraó. E muitas vezes o próprio Deus endureceu a Faraó e é que era um processo, Deus tinha um propósito. Toda vez que Moisés ia lá, e o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, porque tinha uma lição, tinha uma situação que eles precisavam aprender. E o próprio Moisés também, a depender diuturnamente do Senhor, coisa que eu e você temos que fazer para quê? Para ter coragem nos conflitos e para vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor. É isso que Deus te chama. É isso que Deus chama a mim também. Chama-nos a topar esse desafio e vencer. Então, nós temos que lembrar em quem nós estamos confiando. Em nós mesmos. Nos nossos dons e talentos. Na nossa destreza. Na nossa articulação, muitas vezes. Tem que descartar isso. Temos que confiar no poder do Senhor. Nós somos vasos de barro, mas o Senhor quer usar a cada um de nós como vasos de honra, vasos que exaltem o nome do Senhor. Segundo aspecto também, muitíssimo importante, o Senhor chama a cada um de nós para confiarmos no Senhor e realmente dependermos do Senhor. É uma coisa muito importante, agora olhando no Novo Testamento, Jesus fez uma proposta. Ele falou, eu vim para vocês terem vida, mas uma vida com uma qualidade que diferencia do mundo, vida abundante. Veja comigo lá em João capítulo 10, versículo 10, ele está falando uma série de metáforas e ele vai fazendo alusões muito interessantes, importantes. Ele é o bom pastor, ele é a porta e uma série de situações, mas no versículo 10 ele fala assim, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor Jesus veio trazer-nos vida. Novo Testamento agora, vida em abundância. Mas qual dos discípulos, qual dos apóstolos nós vimos ali com poupudas quantias, ouro, prata, pedras preciosas? Qual dos apóstolos morreu nababescamente? A Bíblia diz que a maioria deles, estava perseguida e a tradição mostra, e a história mostra que a maioria deles morreu como mártir, exceto João, que foi exilado na ilha de Patmos. Morreram paupérrimos.
E o que chama mais atenção é que cada um deles morreu com alegria. Eles estavam prontos não para viver meramente para Jesus, mas se preciso fosse, para morrer para o Senhor. Isso é vida abundante. Vida abundante não é uma vida cheia de dinheiro, cheia de recursos materiais. Vida abundante é quando nós podemos realmente viver para o Senhor e viver de uma maneira maravilhosa, viver de maneira tal que exalte o nome do Senhor. Não é quanto nós temos de dinheiro no banco, quantos carros nós temos, quantas casas nós temos, passamos férias em Paris, Londres, Nova York, ou passamos férias lá em Juquitiba. Queridos, o grande tema da vida abundante é uma vida dependente do Senhor, é uma vida com o Senhor Jesus Cristo, é aquela vida abençoada que quer nós comamos aí um churrasco ou ali um pouquinho de hortaliça com arroz, nós estamos alegres, satisfeitos, porque ambos os alimentos vêm do Senhor, e é o Senhor que da sua mão graciosa tem dado para nós o pão de cada dia. Abundante, né? A palavra abundante não é nababescamente, é aquilo que dá satisfação ao coração humano. É maravilhoso, queridos irmãos. Muitas de nós levam uma vida modesta, com grandes dificuldades, mas a alegria de chegar domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira e todos os dias em casa, cultuando ao Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, crescendo na graça, no conhecimento, na prática da palavra do Senhor e vencendo as batalhas do Senhor e vencendo os desafios da vida na força do poder do Senhor. É esse o grande desafio. E nós somos chamados, queridos irmãos, para demonstrar essa vida abundante. Significa uma vida espiritual abundante, uma vida realmente que seja de relevância. As outras pessoas vão olhar para nós e vão ver que não importa as circunstâncias, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, essa paz que você sente em sua alma, que nós sentimos em nossas almas, não é porque tudo nos vai bem. Pelo contrário, às vezes nós estamos aí enfermos, nós estamos aí desempregados, nós estamos aí com familiares doentes, nosso lar passou por luto, mas nem por isso nós perdemos a alegria de servir ao Senhor. A perspectiva de daqui a pouco nos encontrarmos com o Senhor, porque nós estamos vencendo os desafios da vida na força do poder do Senhor. E é isso que nos dá subsídio para viver uma vida abundante, uma vida cheia do poder de Deus. Ao invés de estar cheio de dinheiro, cheio de bens materiais, é cheio da graça do Senhor, com vontade de viver essa graça, compartilhar essa graça com o nosso próximo. E é tão maravilhoso a gente ver pessoas aceitando Cristo. E nós tivemos ali, semana passada, uma notícia maravilhosa. Mais um foi resgatado pelo poder de Deus, né? E quando nós vimos essa experiência do novo nascimento, nós vemos Deus hoje ainda trabalha dessa maneira, ainda tem prazer em salvar as almas, em transformar os corações pecaminosos em corações que exaltem o seu nome. Que privilégio, queridos irmãos, que maravilha nós podermos desfrutar desse Deus Todo-Poderoso que nos chama com um propósito, de dar honra, glória e louvor ao seu nome. E é por isso que nós temos que ter coragem em meio a conflitos e nós temos que vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor. Um outro aspecto importante, importantíssimo, é que nós temos que fazer a diferença onde nós estamos. Hoje, ser evangélico é moda, parece que todo mundo, a pessoa lá está adulterando, tem um barco lá cheio de prostituição, de impiedade, de impureza, mas ele aparece na televisão e fala, não, olha, eu sou crente, outro lá fez um monte de situações irregulares, não, eu sou crente, eu sou cristão. E, queridos irmãos, o evangelho, na verdade, está sendo
esporcalhado. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser cristãos nesses tempos difíceis e mostrar através da nossa vida o que é realmente servir a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. O apóstolo Paulo chama aquela igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de talentos, cheia de dons, pessoas muito capacitadas, mas estavam vivendo de uma maneira errada, carnal, se degladiando, né? E já na primeira epístola Paulo trata essas situações, mas agora, no capítulo 3 aqui, ele fala da verdadeira vida cristã. Veja comigo aqui, 2 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3. Paulo fala: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo fala para aqueles coríntios, né, o segredo da vida cristã, como muitas vezes algumas pessoas vão chegar aos pés de Cristo sem nós falarmos, mas através do quê? Da vida que nós estamos levando, eles observando a nossa conduta, a nossa vida, o dia a dia de cada um de nós, nossas famílias, né? Como que nós, maridos, tratamos nossas mulheres, como que as mulheres nos tratam, como nós criamos nossos filhos. E a Bíblia diz que eles têm que ser criados na doutrina da administração do Senhor. Também têm que ser disciplinados quando é necessário. A disciplina é parte importante do aprendizado, mas que cada um de nós faça a sua parte, porque nós estamos sendo observados. Nós somos a carta, muitas vezes, que as pessoas estão lendo. Muitos não vão à igreja, nem aceitam convites, mas estão de olho em nós, para ver se nós estamos vivendo esse evangelho. E ser evangélico hoje é moda. Nós vemos aí pessoas com um caráter dúbio, falando: não, eu sou evangélico, eu frequento a igreja A, a igreja B, a igreja C. E embora seja muito bom frequentar uma igreja, mas igreja não salva ninguém. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, né? A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, Jesus fala, senão por mim. Então, é muito bom, mas a igreja tem que anunciar Jesus. E frequentar uma igreja meramente não salva ninguém. Há necessidade de arrependimento, de uma conversão genuína e verdadeira. Jesus já explicou tantas vezes, né? Nós vimos a parábola do joio e o trigo. Ambos crescem, mas só o tempo mostra quem é quem. E é muito importante, queridos irmãos, nós prosseguirmos com coragem para enfrentar os conflitos e vencer as batalhas do Senhor. E a nossa proposição, vencendo os desafios da vida na força do poder do Senhor. É por isso que Paulo chama a responsabilidade todos aqueles coríntios, aquela comunidade que eram de pessoas salvas, mas estavam vivendo de uma maneira errônea. E ele fala: olha, vocês estão sendo observados. Vocês são realmente a carta que este povo aqui está lendo. E como é que tem sido o comportamento de cada um? Como eu já falei, ser evangélico é moda. Todo mundo fala que é evangélico hoje. Mas a Bíblia diz que o novo nascimento só opera naqueles que aceitam realmente e verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Né? Deus, ele transforma aquelas pessoas que se entregam de verdade. Então, queridos, mero exterior não quer dizer nada. Terno e gravata, cabelinho cortado, vestidão comprido, mas a Bíblia diz que o nosso caráter tem que ser transformado. Começa de dentro para fora.
É por isso que Jesus falou para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se alguém não nasceu de novo, nunca vai ter coragem para enfrentar os conflitos. E se alguém nunca nasceu de novo, não vai vencer as batalhas do Senhor. E se alguém nunca nasceu de novo, não tem condições de vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor. É por isso que você, jovem, o senhor, a senhora, que estão nos assistindo nesta noite, também tem a oportunidade de vir ao Senhor Jesus Cristo. Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Talvez você esteja cansado de promessas, né? Promessas de político, promessas até de homens que se dizem homens de Deus. Não, eu vou curar você, eu vou repreender o devorador, isso e aquilo e tal. E a Bíblia diz que ninguém pode curar alguém espiritualmente senão o Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É Ele que nos dá força para enfrentar os conflitos, é Ele que nos dá força para vencer as batalhas, é Ele que nos dá subsídio para nós vencermos os desafios da vida na força do poder do Senhor. É Ele que chama cada um de nós para enfrentar os desafios. E você quer ver uma coisa? Que uma mulher, que ela passou a vida toda dela, gastou dinheiro, gastou tudo que tinha e nunca foi curada, até que uma vez ela ouve do Senhor Jesus Cristo e ela se aproxima dele, toca nas vestes dele e a sua vida é transformada. E hoje você nem precisa fazer isso. Jesus está nos céus, embora Ele seja onisciente, onipotente, onipresente. Mas, queridos, vejam essa narrativa bíblica aqui. A Bíblia mostra em Marcos, capítulo 5, do 25 ao 29, uma passagem muito oportuna para nós estarmos falando sobre vencer dificuldades, vencer lutas, vencer obstáculos e vencer conflitos e ter coragem nos conflitos também. Marcos capítulo 5, do 25 ao 29. A Bíblia diz assim: e certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Uma mulher que tinha passado 12 anos da sua vida, talvez um dos maiores incômodos que uma mulher pode ter, e nós vemos aqui que, de repente, ela fala: esse Jesus é o Messias, é Ele realmente, e Ele tem poder para transformar o meu corpo. E Jesus transformou até mesmo a alma dela. Essa mulher sofria, 12 anos, e já tinha gasto todos os seus recursos e nada de melhora. E nós vemos que ela vence os preconceitos, vence as barreiras, vence as dificuldades e se aproxima de Jesus, porque ela tinha convicção. Ela fala: e se eu me aproximar dele, eu sei que ele vai transformar essa dificuldade que eu tenho. Queridos, o Senhor Jesus hoje, talvez você não seja nem mulher, você é um homem, você é um jovem, é uma jovem, não tem fluxo de sangue, mas você tem um problema chamado pecado, que eu também tenho e tive, mas eu fui salvo pelo sangue de Cristo e Jesus quer salvar a sua alma também. Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar vida em abundância, Ele quer realmente te dar subsídio para que você vença os desafios da vida na força do poder do Senhor. Agora, o nosso texto de abertura falou que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, como é que nós vamos combater nesta batalha? E a Bíblia diz que nós temos que ter o quê?
armas específicas. E Efésios capítulo 6 fala para nós, né, de todo um arsenal que Deus deixou disponível para que nós lutemos e vençamos o inimigo na força do poder do Senhor. Então, coragem nos conflitos, né? Vencer as batalhas do Senhor e vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor requer o quê? Que nós saibamos também manusear o armamento, né, que nós temos. Né? Nós temos aí um arsenal e Deus deixou para nós. Mas o segredo é o quê? Confiar no Senhor, como nós vimos. Enquanto Moisés apresentou desculpas, ele não teve êxito, mas quando ele deixou Deus agir e foi somente um porta-voz, o povo saiu do Egito e Deus protegeu em todas aquelas situações, travessia do Mar Vermelho, e Deus protegeu, porque Moisés fez aquilo que Deus falou. Se você fizer aquilo que Deus está pedindo hoje, se arrepender dos seus pecados, entregar o seu coração para o Senhor Jesus, Romanos 10, versículos 9 e 10, diz que você pode ser salvo nesta noite. É maravilhoso. Né? Nós podemos fazer também como Paulo. Paulo falou, olha, nós temos que viver de maneira tal que nossa vida fale mais que as palavras. No final da sua vida, o próprio Espírito Santo, usando ali a vida de Paulo, deixou escrito para os coríntios lá, né? E de uma maneira muito especial. E quando Paulo escreve a Timóteo também, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está reservada para mim, e não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Queridos, é maravilhoso a gente saber, mesmo que estejamos no final da vida, nós sabemos que o que nos aguarda é a vida eterna, vida com Jesus, perdão dos pecados. Né? A Bíblia diz lá em Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas tiveram coragem de vencer os conflitos como? Na força do poder do Senhor. Vencer as batalhas do Senhor. Vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor. Tudo começa com Jesus Cristo, quando nós entregamos nossa vida a Ele, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados e quando nós entregamos nosso coração e pedimos que Ele escreva o nosso nome no livro da vida. É maravilhoso nós sabermos que mesmo em meio a conflitos, em lutas, às dificuldades, nós continuamos sendo, em Cristo, mais que vencedores. E finalizando, todos nós temos desafios, temos lutas, batalhas, dificuldades. Todos os dias nós temos que enfrentar as batalhas. E Deus nunca nos desampara, nunca nos deixa sozinho. E como nós falamos no texto de abertura, nós temos aí um arsenal para enfrentarmos as dificuldades. E temos aqui a Bíblia, a Palavra de Deus, para aprendermos com os servos do passado como é que nós vamos ter coragem para enfrentar as batalhas e vencer os desafios da vida na força do poder do Senhor. E esse é o recado de Deus, a instrução do Senhor nesta noite, para você, para mim, para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais essa noite tão maravilhosa, pela tua palavra que é viva, eficaz, penetrante, até mais do que uma espada de 2 gumes, que entra na divisão das juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do nosso coração. Nesse momento nós te pedimos, Senhor, abençoe toda a tua igreja, abençoe os irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, desânimo, fortifica, Senhor, reanima, e nós te pedimos também, Pai, por aqueles que estão passando por enfermidades, desemprego e problemas outros que nem convém mencionar aqui, mas pedimos, Senhor, a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre cada um, sobre cada família, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos também por aqueles que estão ouvindo e ainda não aceitaram Jesus como Salvador e precisam se arrepender e se converter.
e entregarem-se de todo o coração ao Senhor, que o façam nesta noite também. Pai, nós te pedimos e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Uma ótima semana a todos.